Salve, salve quebrada, como é que vocês estão? Confesso que não estou num dos melhores dias, peguei uma gripe pesada, não sei se foi lá no meu trabalho com o ar-condicionado, mas minha garganta agora tá ficando ruim, e aí tá dando febre, eu já tava um pouco febril, deu uma melhorada agora, falei, pô, preciso gravar para tentar até criar finalmente uma rotina nesse canal. Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Já conversei com meu amigo Chat GPT, para organizar uma rotina, horários e etc. Ainda não consigo dar essas informações para vocês, porque primeiro eu preciso me regrar, me organizar para isso. Mas a tendência é que tenha 2 vídeos diretos aqui no canal, provavelmente hoje, quarta-feira, e talvez no final de semana, mas eu já teria que deixar esse vídeo gravado. E durante a semana postar shorts, né, falando sobre assuntos diversos. E um dos assuntos que eu tinha prometido para vocês era para falar sobre a temporada 4, né, ou o fechamento da temporada de... E eu, Pedro, particularmente achei essa temporada assim fantástica, né? Tem, logicamente, altos e baixos, e o ponto principal que mais me incomoda é a animação, tá? Então, sendo bem honesto, eu acho que eles investiram absurdamente o cachê da série para os dubladores, e ninguém tá reclamando dos dubladores, principalmente para quem mora nos Estados Unidos ou para quem entende inglês, ouvindo as vozes dos atores fantásticos que eles arrumaram para fazer as dublagens, é ok, super top, mas nem todo mundo assiste a série em inglês, e outro ponto importante é nem todo mundo dá a devida importância para a dublagem, entende? Então, eu acho que eles poderiam ter colocado um pouquinho mais de carinho, um investimento melhor no traçado do desenho, porque eu vou colocar uma foto para vocês agora, e se vocês olharem com calma nessa foto, dá para ver que no quadrinho existe um carinho muito grande com cada um dos personagens que tá nessa imagem, né? E quando você olha pro desenho, parece que é uma criança que desenhou, não diminuindo o talento de uma criança, ou foi alguém que desenhou às pressas, sabe? Tudo muito simples, sem traduzir ali a força, talvez, que cada um desses personagens tenha. O Mark tem uma cara de nada, de bobão, sabe? E aí você vê no quadrinho e fala, nossa, ele é forte, ou melhor, todos os outros personagens são muito fortes, e aí você começa a entender algumas coisas e fala, tá, realmente são as espécies mais poderosas que participaram da coalizão. Mas, né, eu, Pedro, não tenho condição nenhuma de dizer que os caras deveriam ter feito diferente, até porque eu sou um mero espectador, e depois da vinheta a gente vai bater um papo de fato sobre o final da temporada 4 de... Show? Bora pra vinheta. Bom, galera, então você que já chegou até aqui, não se esqueça de deixar a sua inscrição aqui no canal, ativar o sininho, as notificações. Se quiser, deixa um comentário aqui embaixo sobre o que você achou da série, o que você acha que vai vir na próxima temporada, o que você acha que ficou faltando, suas expectativas, suas experiências, enfim, suas opiniões sobre essa última temporada. Eu realmente gostei muito, como eu disse no primeiro bloco. Eu acho que ela consolida o vilão Treg, e todas as cenas que ele aparece, mesmo que ele esteja parado, ele é imponente, ele passa medo. E por que eu acho que funciona muito? Porque personagens que são muito fortes na série e que já mostraram o seu poder, como por exemplo o Nolan e o Conquest, ou Conquista, eu não sou daqueles que tem que falar em inglês, etc. O que der pra eu falar, vou falar, o que não der também, caguei. Esses dois personagens, quando eles aparecem na animação, eles têm medo do Treg. Mas não é medo no sentido de, ele é meu governante, ou ele é meu superior. É medo da força dele, porque os caras sabem do que ele é capaz. E eu acho que a quarta temporada, ele consolida um dos vilões mais ameaçadores da história do audiovisual. Você vai falar, nossa, que exagero, que loucura. Ele é muito forte. E o medo que se dá na figura do Treg não é só na questão da força, que mostra pra gente, a gente tem um vislumbre da força dele, mas é porque ele é piedoso, e eu acho que isso se torna mais assustador, porque ele não é só o vilão que você vai falar assim, ele apareceu, ele vai matar todo mundo, explodir todo mundo. Ele tem um dilema moral e ético dentro dele, que pra quem acompanhou a série, e aí não tem nenhum spoiler, porque é literalmente um veredito sobre a temporada, a chance que ele tem de matar o Mark e de matar o Nolan, e ele decide ter clemência,
justamente porque a lealdade dele ao Aragorn, né, o grande líder, o antigo grande regente de Viltron, é de que na cabeça dele ele estava destruindo a espécie Viltrumita. Para ele era muito mais importante a continuidade dos Viltrumitas do que a vitória dele sobre oponentes que na visão dele eram fracos. Isso para mim é assim de uma complexidade muito grande, porque eu vi milhares de reclamações falando assim, mas por que ele não matou o Mark ou por que ele não matou o Lola? Não dá para colocar todas as vezes o mas eu prometo me esforçar mais pra frente. Porque eu acho que o estrago mental que ele faz no Mark depois é aquele famoso dano físico, 0, dano psicológico, 1 trilhão, 11 milhão, tá ligado? Eu acho que é isso aqui, o Mark tendo alucinações, o Mark pirando, imaginando a chegada dele na Terra a qualquer momento, ou imaginando o Treg fazendo com pessoas que ele ama, como a sua mãe, como a Eve, por exemplo, o que ele fez em Viltron. Ou melhor, destruindo simplesmente o planeta Terra. E eu acho que reside aí o medo e até um certo respeito, não sei se é a melhor colocação, do personagem, quando eles têm aquela conversa na atmosfera da Terra. Tá só os dois, silêncio absurdo, não tem trilha sonora, não tem musiquinha, não tem explosão, não tem nada. É um olhando pro outro, e o Treg é tão ameaçador que ele faz uma pergunta, e a impressão que dá é que ele arrebentou o Mark, que é: ou você autoriza que os Viltrumitas fiquem na Terra, e a gente já sabe por que eles querem ficar na Terra, que é para se reproduzir, né? E para nós aparecem esses 3 que eu vou colocar agora aqui, que é o Luca, o Craig e a Anissa, tá? Aparecem esses 3 para nós. E o objetivo deles é criar novos Viltrumitas numa espécie de hibridez, né? Mestiçagem, assim como o Mark nasceu do Nolan e da mãe dele. Então, a proposta que ele faz é: você nos deixa em paz, nós vamos ficar aqui entre vocês e eu poupo a Terra, ou você não aceita a minha proposta e eu destruo a Terra como você fez com o meu planeta. Eu acho que é muito ameaçador essa ideia de que o vilão ele dá uma proposta, tá ligado? Eu acho que é diferente do que a gente tá acostumado de ver só o vilão sendo vilão, agindo como um selvagem, no caso como um idiota, com aquelas motivações banais que você fala, puta que merda de motivação, né? Tipo, por que quer fazer isso, sabe? Enfim, uma coisa assim, sem propósito. E é que ele dá a escolha ao Mark, e ele sabe que o peso dessa escolha moralmente ela vai ser pesada. Porque o Mark tinha acabado de descobrir que a Eve abortou a criança, que ia ser filha dele, o filho do casal. E ele trabalha com isso de que, tipo, na cabeça dele, aceitar a proposta do Treg seria proteger não só a Eve como o planeta Terra, mas também porque no subconsciente dele, ele não tem força para derrotar o Treg. Então, na mesma medida que o vilão faz aí uma proposta, né, como se fosse a pílula vermelha e a pílula azul, eu não tenho nenhuma pílula aqui, mas eu vou colocar na edição, acho que vai ficar legal. Ele faz essas 2 propostas, mas a gente sabe que o Mark não tinha outra opção se não aceitar. Assim como para o Treg, essa era a menor saída, porque ele conseguiria minimamente restabelecer os Viltrumitas, que ele fala para o Mark que tinha mais ou menos 39, 37 vivos ainda. Então eu acho que esse vilão, ele é muito bem trabalhado, porque ele não é só o vilão que é porradaria. Existem dilemas que cercam a imagem dele, de ser o grande novo regente de Viltron. Existe também aquela perseguição que ele tinha pelo traidor, como eles falam, que libertou o vírus do flagelo dentro do território de Viltron. Então tudo isso é muito bem construído, ele não aparece gratuitamente. A cena de luta dele, do Mark, do Nolan, do Thaddeus, né? Thaddeus, como eles chamam lá, tentando socar ele, ninguém consegue nem sequer, sei lá, mexer o rosto dele, uma coisa assim bizarra. E quando ele vai dar um soco no Nolan, só o movimento que ele faz de jogar o braço para trás começa a fazer uma corrente de ar, como se ele tivesse, sei lá, deslocado uma força absurda. E ele dá um soco que o Nolan simplesmente sai voando. E na nossa cabeça, o Nolan é aquele que, praticamente destruiu o país inteiro ali, ou melhor, na cidade inteira, só batendo no filho dele. Não é que ele foi lá pra destruir ele, só batendo no filho dele. E a gente olha e fala, caraca, o nível de poder do cara o que a gente tá acostumado é o Allen, talvez, o Mark tá ali, o Nolan, talvez um pouco acima, o Conquista por ali,
E o Treg não aparece na imagem. Então eu acho que consolida um vilão. Eu já li os quadrinhos e eu já sei como essa história acaba, né? Recomendo quem tem ansiedade por finais procurar o quadrinho, que é muito bom, muito bem escrito. Mas para quem quer só esperar, curta, tá? Curta a série. Pelo que nos dá indícios, o próximo grande arco será o arco do robô. Não vou falar muito sobre isso, vou gravar um outro vídeo pra gente trocar essa ideia. Mas eu acho que ele estabelece, sim, um arco de redenção pro Nolan, e dá pra gente perceber ali que ele realmente se arrepende do que ele fez, e quando a gente começa a conhecer nessa temporada mais a fundo como foi não só a criação dele, mas como é a criação de outros Viltrumitas, você entende algumas coisas. Eu não estou dizendo que é certo, e logicamente não estou dizendo que é errado, mas a gente sabe que é errado, tá? Ponto. Mas você começa a entender que o Nolan era diferente dos outros, que ele não conseguiu ser 100% Viltrumita, e aí o fato do Mark existir, da mesma medida que mostra uma falha ética e moral dele como um Viltrumita, mostra que existe um pouco de humanidade naquele personagem, humanidade no sentido de olhar para um ser inferior, partindo da ótica Viltrumita, olhar para um ser inferior e ter piedade, clemência, e se apaixonar, né? É visível que ele se apaixonou. E eu acho que essa temporada ela trabalha com os dilemas de que cada um desses personagens, por mais forte que eles sejam, eles têm lados, no sentido de que não é só a roupa, existe uma pessoa ali por trás. Então a gente vê esse arco de redenção do Nolan. O Mark, quando ele fica assustado, assombrado pelas imagens e pelas projeções que a cabeça dele faz de uma possível chegada do Treg na Terra. Quando você vê a Eve tentando entender o peso que é ela como mulher, está passando por um processo de gravidez, perdendo seus poderes mesmo sem ela saber no início, depois ela descobre. E enquanto ela sabe que o pai daquela criança que ela está carregando, ela não pode simplesmente jogar essa informação, porque como ele estava saindo para uma missão interplanetária, para fazer uma guerra contra Viltrum, possivelmente essa informação entregue a ele seria talvez uma fraqueza, porque ele não agiria apenas racionalmente, né? Ele agiria emocionalmente. E aí, ele, pelo menos é o que passa para nós na série, ele passa 6 meses fora. Nesse intervalo de tempo, ela não deu conta, né? E ela solicita um aborto, ela explica isso, o Mark acaba entendendo e se sente muito mal, porque ele entende que ele tá nesse fogo cruzado, de tentar ser uma pessoa normal, na medida que ele é um dos heróis mais poderosos da Terra, e a Terra constantemente será ameaçada por N forças estrangeiras, N forças alienígenas, e ele é o responsável por manter minimamente a Terra em paz, tá? Outro arco que me chamou a atenção, apesar de ser bem curto, é o do Cecil, né? Quando ele vai tentar dar uma bronca no Mark, falando que eles tinham destruído Viltrum, que era uma medida muito burra, porque os caras não teriam mais um planeta e ficariam vagando pela coisa. E numa dessa bronca que o Cecil tá dando no Mark, ele tem os espasmos, pensamentos bizarros do Treg matando. Eu nem posso colocar isso aqui porque vai derrubar o vídeo. E aí o Cecil, pela primeira vez, pelo menos desde que eu acompanho a série, eu acho que ele tem uma atitude humana, que é entender o que tá acontecendo ali. De tipo, o Mark provavelmente viu coisas ou passou por coisas inimagináveis. E eu acho que agora eu preciso dar um tempo, né? E aí ele sai de cena, ele pede para chamar pessoas da corporação para cuidar dele, da questão psíquica. E aí ele vai. Gostei muito da resolução do término do namoro da mãe do Mark. O rapaz simplesmente virando para ela e falando assim: você não é daqui, né? Você transita entre o mundo dos humanos e dos alienígenas. E ela precisava entender isso, e aí ela fala que quer ir para o espaço para poder ver o irmão do Mark, né, que tinha sido destruído pelo Treg. Só dá um socão, arregaça a mandíbula dele. E eu acho que a série ela vai encaixando ali os pauzinhos no sentido de começar a amarrar as coisas para um arco futuro, né, que é inevitável um conflito entre o Mark e o Treg. Mas a gente que lê os quadrinhos, né, não quer dizer que é melhor ou pior, mas a gente sabe que não é agora. Então eu acho que a série deixa tudo muito bem amarrado, tudo muito bem organizado. Ela dá um pequeno indício do que pode ser o próximo arco, que é o arco do robô. Eu acho muito difícil que não seja esse. E a série tem um grande finale, quando o Wallen se torna o líder da coalizão. E aí tem uma mensagem do Thaddeus para ele, né, do Thaddeus.
e ele tinha guardado um frasco do vírus do flagelo, e ele fala para ele jogar na Terra e matar os Viltrumitas que estão lá escondidos, e aí obviamente isso resultaria na morte do Mark e do Nolan, e até mesmo do irmão, mesmo eles não estando agora na Terra, porque segundo ele, mais um dilema moral, seriam poucas vidas sacrificadas para o bem de milhares, bilhares de outras vidas, né? Então a gente pensa nessa ótica, né? Será que vale a pena deixar os Viltrumitas se restabelecerem para a gente salvar algumas vidas e depois colocar a Terra num perigo gigantesco para combater eles? Ou a gente mata alguns dos nossos amigos junto com esses Viltrumitas e salva a vida de todo mundo na Terra? Eu acho legal que a série brinca com isso, então realmente lamento que a animação ela não seja compatível com a seriedade dos acontecimentos que estão se colocando na tela para nós, tá? Então, essa é a minha opinião. Para mim foi uma temporada de nota 10, cenas fantásticas, a luta do Mark do Conquista, né, Conquest, ele falando que não vai soltar ele, e enquanto ele arranca as tripas dele, os órgãos, etc, puxando, e ele segurando de fato ali com todo o ódio que ele tem e o medo que ele lembrava do que aquele personagem cometeu. Eu acho que é um dos pontos altos a cena que ele vai dar um soco no irmão do Mark e ele simplesmente aparece, ou quando o Mark dá um soco na testa do Treg e a tela fica meio preta e branca e só o olho do Treg vermelho. Me lembrou muito uma cena do Bleach, que eu vou tentar colocar aqui agora, quando o Ichigo tá lutando com o iWatch. E eu achei, sim, fantástico. Eu acho, novamente, que a série poderia ter tido um carinho maior de investimento na animação, diminuir algumas pessoas que dublam, que são cachês milionários, e investir numa animação melhor. Fora isso, gostei bastante. Aquela cena que a Eve troca ideia com ele e fala, vai só voar, que é onde ele encontra o Treg. E aí você vê que ele olha pra Terra com o sentimento de que ele é responsável por cuidar daquilo, na mesma medida que ele não quer, né? Então acho que é o dilema moral do eu posso e quero, eu não quero, mas devo, porque pessoas dependem de mim. E isso vai fazer ele amadurecer, ele vai ficar mais forte ainda, obviamente, porque ele sabe que a ameaça que se desenha não é uma ameaça qualquer, como outras que eles já enfrentaram. E eu acho que a série vai crescer muito, a base de fãs aumenta a cada momento. Falar sobre a série tem rendido muitos views, comentários, teorias, então eu acho que é fruto, sim, de um material de qualidade, mas que poderia ser um pouquinho melhor adaptado na minha cabeça. Mas pra mim essa última temporada 4 de Invencível, nota 10, tá? Então, se você concorda comigo, deixa aí nos comentários. Se você discorda, deixa aí também nos comentários. E é isso aí, até a nossa próxima temporada, nosso amigão Invencível. Abra um caminho. Fechou?